Eu quero falar alguns pontos. Eu separei alguns pontos aqui. Quando eu vou trazer uma mensagem, eu gosto de estudar e eu faço muito rascunho. Em casa do centro lá e começo a rascunhar, fazer várias coisas, anotar os pontos, porque aí é onde Deus começa a trazer à nossa mente algo que realmente vai trazer um conteúdo, algo que faça uma diferença na vida de nós, na nossa vida. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é do pai. O pai como valente. O pai como valente é aquele que forma, protege e direciona. E como é caracterizado o valente, um guerreiro? O que é que o guerreiro faz? Alguém valente. Primeira coisa que precisa ser feita: estar presente no campo de batalha da vida. Agora eu falei sobre uma missão, que é uma missão, tem que estar presente. Estar presente no campo de batalha da vida é você começar a entender que por mais que você proporcione bens, não existe nada que faça mais resultado na vida do seu filho do que você estar presente com ele. Muitos pais às vezes dão muita coisa aos filhos, até compra bens altos, e às vezes não tira um momento de qualidade para estar com o seu filho. E muitas vezes o que o filho queria era simplesmente um momento para estar ali presente. Esse campo de batalha é o que vai fortalecer o filho. Presença vale mais do que presente. E nenhuma palavra ela conforta tanto quanto a presença. Eu tenho um exemplo claro. Uma certa vez aconteceu, teve uns jogos escolares aqui. Matias tinha por volta de 7 anos a 8 anos. E teve um dos jogos escolares que teve lá que eu não pude estar presente. E Vanessa conversou comigo e disse: Rafael, ele ficava perguntando tudo direto. E eu sentia que ele estava: papai veio. E quando foi na próxima vez que teve o jogo, quase eu não chegava, mas eu cheguei ainda, o jogo tinha começado já. Na quadra ali estava tendo o jogo. E eu percebi que quando eu cheguei, sentei, eu acenei que eu estava ali, ele já mudou o sistema dele. Meu pai chegou, está aí presente. E aí, eu dava os sapatos, tem que jogar, o leão, o que ele precisasse. Ele estava até com um boleto nesse dia. E o que é que acontece? Eu fiquei ali, quando eu dizia alguma coisa, da arquibancada ali, ficava próximo. O que é que acontece nesse dia? O time de Matias perdeu 8-0. Terminou o jogo. Ele veio para perto de mim, parecia que ele tinha ganhado o jogo. Por que isso aconteceu? A presença. Quando o filho ele pode estar passando muitas dificuldades, a presença do pai fortalece emocionalmente o filho. Porque ele vai encontrar alguém que está ali. No meio dos outros meninos, meu pai está aqui, meu pai está presente. E ele não queria saber quem ganhou, ele queria saber porque ele estava participando e tinha alguém vendo. Muitos filhos hoje em dia, na vida adulta, tem pessoas que às vezes ficam fazendo coisas, muitas coisas às vezes para chamar a atenção. Pessoas que postam foto nas redes sociais, às vezes sem nua. Pessoas que fazem coisa demais, até triturar o corpo para chamar a atenção. Quando nós vamos fazer uma análise, essa pessoa faltou a atenção do pai, não foi vista. Se você for analisar, quando nós começamos a puxar, o meu pai não viu, meu pai era distante. E ela não foi vista na infância. Por ela não ser vista na infância, cria uma necessidade de ser vista. Que às vezes qualquer coisa faz com que a pessoa queira chamar a atenção. Às vezes uma confusão, às vezes alguma coisa. E esse comportamento muitas vezes não entende. Mas nós, quando analisamos, faltou a presença de alguém que é referência na vida. Vamos para outro ponto.
que precisa de um pai guerreiro, um pai valente. Não terceirizar a sua missão. Não terceirizar a sua missão está ligado a não entregar o seu arco para outro. O guerreiro na guerra, ele não pode entregar o seu arco para outro. Ele tem que cumprir a sua missão. Eu contei um exemplo de Matias. Eu vou contar um exemplo rápido aqui. Que eu vivencio isso e tenho um exemplo forte em casa. Minha esposa, Vanessa, ela, com mais ou menos 1 ano de vida, teve uma separação dos seus pais. Mas Deus preparou outra pessoa que cuidou dela e ela hoje considera como pai. E várias vezes, mesmo sabendo que ela considera esse como pai, que não foi o pai biológico, foi o pai que criou ela, deu carinho, deu disciplina, corrigiu. Mas ela teve uma consciência e procurou, depois de um certo tempo, um outro pai, que dificilmente via. Mas mesmo ela procurando outro pai, ele acabava se afastando dele mesmo. E por que isso acontecia? Porque ele terceirizou a sua missão. E quando nós não cumprimos a nossa responsabilidade, Deus sempre vai preparar alguém para cumprir. E o que acontece? Várias vezes, quando você tentou contato, até hoje eu tentou contato com ele, com esse pai biológico, mas ele começa a se afastar. Por que acontece isso? Por ele não ter cumprido a sua missão que Deus deu na sua vida, ele criou como se fosse uma culpa. E mesmo que ela chegue a ele começa a olhar para ela e se sentir: eu não cuidei dela, eu não vi o que era para me ter feito. E muitos pais carregam isso quando terceirizam sua missão. De ele cumprir aquilo que Deus deu na sua mão. Como ser pai é uma missão, é uma responsabilidade. Muitos às vezes terceirizam. Quando terceirizam, muitas vezes carregam isso lá na frente, como uma culpa. O filho cresceu, Deus providenciou alguém, que Deus é pai dos órfãos. Quando alguém não tem alguém que tome conta, Deus sempre providencia alguém para ajudar e para dar uma direção. E quando ele vê o filho vencendo na vida, ele se sente culpado, porque diz: eu podia ter feito algo. E ele não ressignificou isso ainda, que ele pode ressignificar. Outro ponto, para nós ganharmos tempo. Um pai valente, ele precisa ser firme, mas também ele tem que ser amoroso. Tem que ser amoroso. Muitos pais confundem firmeza com, às vezes, grosseria, pureza. Confundem ser valente com, às vezes, distância. Não, deixa ele. Não é bem assim. Você tem que ter postura. Tem hora que você tem que chamar e corrigir. Mas tem hora que você tem que ser aquele pai que se conecta com o seu filho, com as emoções dele, e coloca o ombro amigo para dizer: eu estou aqui, seu pai está aqui. Quando você precisar, você corrige. Tem hora que você corrige, mas tem hora que você abraça. Tem que saber moldar. Outro detalhe: entender que a formação do filho é um chamado e não uma obrigação. Quando Deus dá um filho, é porque ele tem um chamado para alguém. E quando nós levamos isso como obrigação, tudo que você faz com obrigação se torna pesado. Pesado mesmo. É o trabalho. Quem trabalha? Se trabalhar dizendo: eu não gosto desse serviço, eu trabalho aqui como obrigação, se torna um serviço que você chega às 8 horas da manhã, quando dá 9 horas, você diz: vai ter 9 horas. Garanto que o tempo passe rápido, mas não passa, porque você sente o peso ali. Tudo que você faz com obrigação se torna um peso. Quando você entende que aquilo é uma missão, aquilo tem um propósito, você se faz presente e aquilo se torna uma mulher. Quando o pai entende isso, a coisa muda. Ele pega o filho e diz: não, eu tenho essa missão e eu vou colocar você na direção que é preciso.